Pode se assentar, por favor, e nós vamos aqui à palavra de Deus. Veja que nesses dias nós temos nos perguntado, não é mesmo? O que é uma igreja excelente? E porque a igreja de Deus, a igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja não é para mim, a igreja não é para você, a igreja é do Senhor Jesus, Ele comprou essa igreja com o seu sangue. Então nós temos que perguntar o que é uma igreja excelente para Deus, para o Senhor Jesus, para o noivo dessa igreja. E nós temos buscado na palavra de Deus a resposta. De modo que nas quintas-feiras nós não temos pregado, mas sim estudado. E pudesse, você estar aqui comigo agora, se eu pudesse estar diante de você, eu queria que isso fosse uma conversa, mais do que uma pregação, um estudo. Mas vamos lá, vamos fazer aquilo que podemos. E eu quero que você, por favor, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 24, quero ler com você apenas o verso 14, depois nós vamos orar e vamos conversar sobre esse tema, uma igreja excelente. Nessa primeira fase, falando sobre uma igreja excelente, nós estamos vendo as 9 marcas de uma igreja saudável, e eu quero então ler com você. Se você já encontrou, o texto de Mateus 24, 14 diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Vamos orar. Senhor Jesus, te agradecemos pela palavra do Senhor, te agradecemos pela oportunidade de estudar a Tua palavra, de refletir a respeito da Tua palavra, e eu peço que o Senhor conduza, Senhor Deus, essa palavra que eu quero dirigir aos meus irmãos, ó Deus, agora que o Espírito do Senhor fale com todos nós, porque nós estamos perguntando e também estamos desejando ser a igreja excelente. Nós estamos desejando ser a igreja que o Senhor deseja que nós sejamos. Então, Senhor, responde um pouco mais a esse respeito. Ajuda-nos a entender, ó Deus, o que o Evangelho, uma clara compreensão do Evangelho tem a ver com ser ou não ser uma igreja excelente. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então a marca que eu quero compartilhar com você hoje é essa que eu até disse aqui na oração. Uma clara compreensão do Evangelho. Uma igreja excelente é uma igreja, e aí eu vou dizer que usando os termos dos irmãos que fizeram esse trabalho das 9 marcas de uma igreja saudável, uma igreja saudável é uma igreja que tem uma clara compreensão do Evangelho. É claro que uma igreja excelente vai ser assim. E por que a gente tem que falar sobre evangelho? A gente que é evangélico, a gente que parece que já estamos aí carecas de saber, o que é o evangelho. Será necessário mesmo a gente falar de novo sobre esse assunto? E você vai ver que sim. Eu quero dar um dado para você aqui, é um dado de pesquisa, uma pesquisa feita nos Estados Unidos, é uma pesquisa feita lá, que diz o seguinte, que 45% dos americanos, dos estadunidenses, dizem ser nascidos de novo. 45%, bom, 45% deles dizem: você já nasceu de novo? Sim, eu nasci de novo. Mas só 9% levam a sério na sua vida o que Jesus diz. Só 9% levam a sério o que Jesus disse. Se nós fôssemos fazer essa pesquisa no Brasil, será o que a gente ia encontrar? Quantos por cento dos brasileiros que se dizem crentes levam em consideração o que Jesus diz quando toma as decisões da sua vida, quando traça os rumos para a sua vida? E a verdade é que nós vamos encontrar, com certeza, essa mesma situação, essa diferença entre aqueles que estão
estão na igreja, aqueles que frequentam uma igreja, aqueles que se tornam até mesmo membros de uma igreja, aqueles que se declaram evangélicos, né? Evangélico, nós estamos falando de evangelho hoje. Não, eu sou evangélico, né? Ou seja, eu sou formatado pelo evangelho. Mas nós vamos encontrar uma distância entre o evangelho que a Bíblia apresenta e aquilo que essa pessoa vive, e apesar de ter o título, de dar a si mesmo o título do evangelho. Sabe por quê? Porque nós encontramos hoje várias pregações diferentes a respeito do evangelho. E a gente encontra assim, um grupo que diminui, um grupo que procura diminuir o evangelho, diminuir o conteúdo do evangelho. E o que é que eles tiram do conteúdo do evangelho? Eles tiram exatamente aquilo que é o centro do evangelho, eles tiram a cruz. E o objetivo deles parece muito bom, porque eles são as pessoas que querem pregar o amor, né? Então eles consideram que são seguidores de Jesus e que eles estão pregando o evangelho de Jesus, mas esse negócio de cruz, esse negócio de abandonar o pecado, essa parte desagradável, sangrenta, né, do evangelho, eles não querem falar, porque eles querem atrair as pessoas apenas com o amor de Deus, e eles anunciam a bênção de Deus. Mas irmãos, o amor de Deus, ele se manifesta de uma forma completa, total, e eu admito, chocante, na cruz. É na cruz que de fato o verdadeiro amor de Deus está apresentado. Então, quando alguém apresenta um evangelho sem cruz, um evangelho que não exige renúncia, não tem o tome a sua cruz e me siga, esse evangelho não é o evangelho de Cristo, é o evangelho diminuído. Eu costumo falar que é o evangelho da bênção, né? Sem compromisso, às vezes até com compromissos errados, às vezes até tem uns compromissos lá, meio que uma barganha, meio que uma troca, né? Faça um compromisso, mas faça um compromisso financeiro, faça um compromisso disso ou daquilo, mas não um compromisso da mudança da vida. Aí já tem um outro grupo que ele não vai abrir mão da cruz, ele não está abrindo mão da cruz, mas ele quer aumentar o evangelho. Se tem alguém diminuindo o evangelho, tem gente que quer acrescentar e aumentar o evangelho, e então eles tiram a ênfase que o evangelho tem na graça de Deus. Eles negligenciam a operação do Espírito Santo, que é de dentro para fora, e eles são pessoas que pregam uma moral evangélica. Se você é crente, você faz assim, faz assado. Se você não faz, você não é crente. E através do seu feito que você de fato é crente. Não é assim. Isso não é o evangelho correto. Isso é um acréscimo. O evangelho está ali, porque a cruz está ali, a salvação por meio de Jesus está ali, mas está ali também o que o homem faz para colaborar, contribuir com a salvação. Eu falo que esse é o evangelho do fariseu. O fariseu, ele sabe tudo da lei, mas a lei para ele não é suficiente, ele tem que colocar outras regras, explicando a lei e dizendo, olha, se você não pegar esse fardo, né? Jesus que dizia, vocês querem atar fardos pesados nos ombros de alguém que vocês na prática, na verdade, não tocam nem com o dedo. Então, há um outro lado, esse evangelho que é acrescentado. Irmão, eu queria assim, sabe, eu estou me dirigindo aos membros da 9ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, estou me dirigindo a você que é ovelha desse pastoreio aqui, como pastor seu, eu estou me dirigindo a você, com todo amor e carinho pelas pessoas que estão perdidas, mas esses evangelhos aí são aquilo que a Bíblia diz que é outro evangelho, e a palavra de Deus diz que se alguém pregar outro evangelho,
seja ele anátema, ou seja, amaldiçoado. Não sou eu que estou dizendo isso. Irmão, é preciso nós termos muita seriedade quanto ao verdadeiro, ao genuíno evangelho que nós estamos pregando. Nós temos que ter consciência de que aquilo que nós estamos pregando é estritamente aquilo que a palavra de Deus revela. Então, irmãos, um evangelho correto, ele não pode ter misturas. Ele, então, vem de uma teologia bíblica correta, e ele vai ser apresentado pela exposição das Escrituras. E olha aqui eu acabei de citar as outras duas marcas que nós já falamos. Teologia bíblica correta é aquela teologia que compreende a Bíblia como um todo e que sabe que há somente uma história que percorre toda a Bíblia. É a história da redenção. O personagem central de Gênesis a Apocalipse é o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. E essa compreensão da Bíblia como um todo é que leva a pessoa a expor a Bíblia também da forma correta. Porque se ela não tem essa teologia correta, ela, mesmo que ela tente expor um trecho inteiro da Bíblia, ela vai ter uma compreensão equivocada, porque ela nem sempre vai conseguir ver o que é que aquele texto tem a ver com a história da redenção. Eu disse a você aqui que o evangelho correto, que não aumenta, que não diminui, esse evangelho correto, ele é um evangelho sem misturas e ele decorre, ou seja, ele vem de uma teologia bíblica correta e ele é apresentado pela exposição das Escrituras, sem acréscimo. Tem gente que quer acrescentar, tem gente que insiste em acrescentar, tem gente que pega aí coisas do mundo para todo lado, coisa boa, vamos pôr um pouco de psicologia, um pouco de sociologia, um pouco de história, um pouco disso e daquilo, coisas essas que são da sabedoria humana. Sabe o que o apóstolo Paulo diria a esse respeito? O que ele diria não, sabe o que o apóstolo Paulo disse a esse respeito? Ele disse o que está em 1 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 1, ele disse assim para os coríntios: irmãos, quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o evangelho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não constituíram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. O que o apóstolo Paulo fez entre os coríntios, e o que ele fazia em todos os lugares em que ele pregava o evangelho, era expor as Escrituras. Ele mostrava e demonstrava, provava para eles que aquele Jesus era o Cristo prometido no Antigo Testamento. Era isso que ele fazia. E ele era um homem instruído. Ele diz aqui que ele decidiu que de modo algum ele acrescentaria, ou ele tentaria colaborar com a mensagem. Ele fala Cristo e esse crucificado, irmão, porque Cristo crucificado, Deus crucificado, era um escândalo para qualquer pessoa que tinha lá suas divindades. Eles não podiam imaginar um Deus sendo crucificado. Isso aí não é Deus, porque se foi crucificado não é Deus. Então ele falou, não, ele não chegava lá com jeitinho. Ele chegava dizendo, olha, este é o Cristo, o Salvador dos homens, o Deus Filho que se fez homem, que foi crucificado em nosso lugar e que ressuscitou. Então, vamos lá, afinal de contas, né? Falei evangelho. O que é o evangelho? O que é o evangelho? Muita gente já diz logo assim, evangelho são boas notícias, são as boas novas de salvação. Muito bem, são as boas novas de salvação? São, não está errado, mas você só tem boas novas de salvação porque tem más notícias primeiro. Antes de você dar boas notícias, você precisa se lembrar que há notícias ruins. É interessante que é um intercalar, né, de notícias a nosso respeito. Você precisa saber
por que que você precisa do Evangelho? A Bíblia diz assim, que eu e você devemos estar preparados para responder a qualquer pessoa que nos perguntar sobre a esperança que é em nós, que quiser entender sua fé, no que é que você acredita. Você precisa estar preparado. E estar preparado para isso é estar preparado para declarar o Evangelho. Mas o Evangelho, ele não é só as boas notícias. Tem gente que quer começar o Evangelho daí. Fala, Jesus morreu pelos pecadores, Jesus morreu por você, Jesus te ama e quer salvar você. Aceita Jesus e você vai ser salvo. O Evangelho não começa aí. O Evangelho começa antes. E eu quero ler com você aqui, peço que você abra sua Bíblia aí em Romanos capítulo 1, porque o Evangelho, ele começa com um problema muito sério. Aliás, eu não vou usar o livro de Romanos como estrutura para exposição do Evangelho para você aqui, mas eu bem podia fazer isso, e eu até insisto com você que conheça, leia o livro de Romanos, a carta aos Romanos, e entenda esse Evangelho a partir de Romanos. Mas deixa eu ler para você aqui uma notícia ruim, ela começa aqui no verso 18 de Romanos capítulo 1. Aqui fala de um Deus irado, você pode imaginar o Deus Criador irado? Aqui diz assim, verso 18, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade. De Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Aqui está dizendo que Deus se manifestou aos homens, os homens sabem muito bem a situação em que eles estão, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. É como que dizendo o seguinte, alguém pode dizer assim, mas eu nunca vi a Deus, como é que eu posso saber como é Deus? Deus nunca foi na minha casa, eu nunca encontrei com ele na esquina, não passou na televisão. Eu não sei se Deus existe, como eu posso saber? Deus é invisível, então se ele é invisível, como é que eu vou ter certeza? A palavra de Deus revela para a gente isso, que os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, desde o princípio do mundo, nunca houve alguém que não pudesse perceber isso, são percebidos por meio das coisas criadas. Quando nós olhamos para a criação, nós falamos, peraí, isso aqui não é de algum lugar, veio de alguém. Existe um Deus, a própria natureza declara que existe um Deus. E ele termina aqui o verso 20 dizendo que tais homens são, por isso, indesculpáveis, não tem desculpa. Por que eles não têm desculpa? Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, ou seja, ao contrário disso, ao contrário de glorificar a Deus e ao contrário de dar graças a Deus, eles se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, anulou a sua capacidade mental, obscurecendo-lhes o coração insensato, ficaram burros. Desculpa, mas hoje tem que ser direto, uma cegueira, uma incapacidade agora de conseguir enxergar. E aí o 22 diz assim, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, eles pensando que são sábios, mas ficaram malucos, ficaram doidos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Eles deixaram o Deus invisível e glorioso e se apegaram às coisas, às imagens, aquilo que só é uma semelhança. Eles mesmos fizeram os seus bonequinhos, as suas imagens, ou atribuíram a outras coisas, porque a idolatria vai além do bonequinho, a outras coisas, atribuíram a eles a divindade de Deus. Aí o que acontece? Verso 24, porque eles, mesmo reconhecendo Deus, o ignoraram, resolveram ignorar, ficaram burros, ficaram com a mente fechada, e mesmo achando-se sábios, eles fizeram a
a coisa mais ridícula, que é você pegar um objeto e fazer dele o seu Deus. E fazendo isso, eles ofenderam tanto a Deus, que o verso 24 diz: por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Está dizendo que Deus entregou o homem à sua própria maldade, à imundícia, ao seu desejo mal, ao seu desvio. Está longe de mim? Mais longe ainda vai ficar. Se desviou de mim, para mais longe você vai. É isso que é a condição do homem, incapacidade de chegar a Deus. Verso 26, por causa disso os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Está dizendo aqui que nesse afã de conseguir satisfazer a sua alma, satisfazer o seu coração, de ser feliz, os homens desviados de Deus e desconhecendo a verdadeira felicidade em Deus, eles entregues à imundícia, entregues ao seu próprio pecado, eles chegaram à loucura de trocar aquilo que é natural, que é como Deus criou, homem e mulher, mas resolverem sexualmente, homens com homens, mulheres com mulheres, e procurarem essa maneira de agir. Aqui a Bíblia diz que isso é um desvio do propósito de Deus. Verso 28 diz: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, que é o que ele disse desde o princípio, os atributos invisíveis de Deus estão aí sendo vistos pela criação, mas eles desprezaram o conhecimento de Deus, não é? Verso 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. E aí a gente vê o retrato do mundo. Você mora no planeta Terra? Então eu vou descrever o planeta Terra para você. Não preciso, né? Nem precisava. Mas vamos imaginar se você fosse um marciano, aí eu diria para você: marciano, deixa eu te contar como é que é a Terra. Como são os homens, verso 29, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença, quem dá sentença é juiz, né? E Deus é o juiz. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, as más notícias estão descritas aqui em Romanos capítulo 1, do verso 18 até o verso 32, e há muito mais descrevendo a situação do homem. Deixa eu dizer aqui para você, eu citei um texto da Bíblia, não é? E esse texto da Bíblia diz que os homens sabem do seu problema. Mas é muito difícil encontrar uma pessoa sincera em admitir a sua condição pecadora. Todo mundo quer falar bem de si mesmo, ninguém quer admitir o mal. E há uma artista chamada Flaira Ferro, ela fez uma canção que você ouvindo, você começa até a achar: peraí, essa é uma música evangélica? Essa música... Mas não é, ela não é evangélica, mas ela escreveu essa letra aqui, eu acredito que a letra seja dela, pelo menos eu a vi cantar. E eu achei muito sincera e muito Romanos capítulo 1. Ela diz assim, olha que profundidade: sou a maldade em crise, tendo que reconhecer as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê. Fiz em mim uma faxina e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo, que adoece na rotina. Eu quero me curar de mim.
quero me curar de mim. O ser humano é esquisito, a armadilha de si mesmo. Fala de amor bonito e aponta o erro alheio. Vim ao mundo em um só corpo, esse de 1,60 m. Devo a ele estar atenta. Não posso mudar o outro. Eu quero me curar de mim. Quero me curar de mim. Eu quero me curar de mim. Vou pequeno e pianinho fazer minhas orações. Eu me rendo à vaidade que destrói as relações. Para me encher do que importa, preciso me esvaziar. Minhas feras encarar, me reconhecer hipócrita. Sou má, sou mentirosa, vaidosa e invejosa. Sou mesquinha, grão de areia, boba e preconceituosa. Sou carente, amostrada, dou sorriso e sou corrupta, malandra, fofoqueira, moralista, interesseira. E dói-me expor assim. Dói despir-se assim. Mas se eu não tiver coragem para enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? Se é que essa cura há de existir, presta atenção nisso aqui, que interessante. Se é que essa cura há de existir, não sei, só sei que a busco em mim. Só sei que a busco. Me curar de mim, me curar de mim, me curar de mim, me curar de mim. Eu achei interessante esse final, porque o problema com ela não é não reconhecer que está perdida. E, sinceramente, essa música devia ser cantada por toda a população mundial, todas as pessoas do mundo precisavam reconhecer-se assim como ela. Ela não é uma pessoa pecadora e eu não. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas ela se questiona se essa cura há de existir. E só sabe que ela está procurando nela mesma enfrentar isso que a destrói. Ela diz: eu encontrei o meu inimigo no meu umbigo, eu encontrei que eu mesmo era a minha inimiga. E, irmãos, o problema não é o que nós fazemos. O meu problema, o seu problema não é o que eu faço. O problema é quem eu sou. Porque o pecado, ele não é só aquilo que eu faço. O pecado é um estado, ele é uma dinâmica de vida, ele é um processo acontecendo em mim. Se eu sou pecador, eu preciso entender isso. E como é que alguém pode se converter? A gente está falando de evangelho, conversão, transformação de vida. Como é que alguém pode se converter se ele não sabe que direção a sua própria vida tomou e se ele não consegue reconhecer que ele precisa se curar de si mesmo, que ele precisa de salvação, que ele precisa encontrar o sentido para a sua vida, que ele precisa de salvação, ser livre do inferno e da morte? Então deixa eu te falar aqui o que é o evangelho. O evangelho é uma história completa. O evangelho ele tem as boas notícias, mas é preciso começar do princípio. Começa tudo bem, depois fica tudo mal, mas o evangelho traz a boa notícia e a esperança. Nós fomos criados, deixa eu te contar assim bem depressa para você, nós fomos criados, nós não nos geramos. Nós não somos a fonte de nós mesmos, nós fomos criados. Alguém superior a nós, a gente pode se achar maravilhoso. O ser humano também é extraordinário mesmo, não é? Mas há alguém tão extraordinário, além disso, que fez o ser humano. Nós somos, não somos um efeito sem causa. A causa de nós existirmos é Deus. Deus nos fez, Deus inteligente, sem medida, fez a gente com uma medida boa de inteligência. Deus perfeito, sem medida, fez-nos com uma perfeição limitada. E Ele nos colocou lá no jardim do Éden, colocou-nos ali estava a sua presença, Ele estava ali todos os dias. Veja que Ele nos fez imagem e semelhança dEle, parecidos com Ele, gente para parecer com Ele, não porque ter dedo, nariz e boca e olho, mas por ter a sua aparência no caráter, na atitude de vida. Ele nos fez imagem e semelhança. Ali a gente gozava da presença dele, ali havia plenitude, sentido, felicidade. Mas o homem, ele tomou a decisão errada, mesmo tendo sido ordenado por Deus. Deus disse:
pode comer de tudo, fique à vontade, olha, cultiva aí um jardim, cuida dele, se multiplique pela terra, olha, está tudo diante de você, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não coma. Mas o homem resolveu que ele precisava não apenas cumprir a vontade de Deus, povoar a terra, encher a terra da glória de Deus, não somente transformar a terra, cultivando o jardim, descobrindo as coisas, vivendo, transformando, fazendo, criando, gerando uma humanidade maravilhosa, imagem e semelhança de Deus. Ele resolveu que ele faria do seu jeito, e ele criou para si um ídolo, porque ao invés dele adorar a Deus e fazer a vontade de Deus, ele resolveu que ele ia fazer a sua própria vontade. Ele escolheu alguma coisa para o satisfazer. E o que ele escolheu para se satisfazer? Justamente a árvore que Deus disse, não coma dela. E por que ele fez isso? Ele fez isso porque ele estava se rebelando contra Deus e dizendo, eu não preciso do Senhor. Então ali houve uma quebra. Esse pecado que Adão e Eva cometeram, ele passou a todos nós, e esse é o estado de pecado que eu falei para vocês. E a criatura passou a ser colocada no lugar do Criador, nós morremos espiritualmente. E você se lembra, nós fomos tirados do lugar onde estava a árvore da vida. Lá tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, estava ali também a árvore da vida. E Deus disse, vou expulsar o homem do jardim, para que ele não coma da árvore da vida e viva eternamente. Seria a maior desgraça para nós comer da árvore da vida e viver eternamente nesse estado deplorável, com um inimigo em nós, o inimigo que está no meu umbigo, o inimigo que sou eu, um estado de pecado, afastado de Deus. O homem foi expulso da presença de Deus, mas ele sente a grande necessidade de Deus. O homem tem um vazio dentro de si que só Deus pode preencher. Nunca jamais se encontrou na face da terra um povo que não estivesse à procura de Deus, e o homem tenta de alguma forma fazer alguma coisa que o coloque próximo da divindade de novo, mas é impossível. As obras do homem não podem agradar a Deus, porque nós estamos contaminados com o pecado. Até na hora que a gente vai fazer uma coisa boa, a gente pensa duas vezes, ou faz aquilo com uma intençãozinha lá. A gente está complicado, estamos separados de Deus. A boa notícia do Evangelho é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso explicando rapidamente para você que Deus nos amou a tal ponto que Ele não desistiu de nós, não nos jogou fora, mas Ele providenciou um meio para que nós pudéssemos ser salvos. Esse meio de salvação, ele precisava ser um sacrifício perfeito. E por que precisava? Porque Deus é justo, Deus é justiça. E se Deus simplesmente dissesse assim, não, tudo bem, eu vou fingir que nada aconteceu, eu vou fingir que vocês não andam aí à procura de outros deuses, eu vou fingir que vocês não são infiéis a mim, eu vou fingir que, vou fechar os olhos para vocês que matam uns aos outros, para vocês que fazem mal, inventam meios de fazer a maldade, eu vou fingir que eu não vi nada, e no final eu vou salvar todos vocês. Deus deixaria de ser justo. Porque até nós, mesmo pecadores, a gente quer que aquele que cometeu o crime pague pelo crime. E os pecados são crimes contra a santidade de Deus. Mas Deus, ao querer cobrar, ao precisar cobrar esse pecado, e o salário do pecado é a morte, Ele cobrou. Mas Ele cobrou esse pecado em Jesus Cristo. Por isso a cruz, por isso Jesus Cristo veio e morreu por nós. Ele não nos deixou no nosso pecado, mas Ele, santo e justo, satisfez a justiça de Deus, se entregando por nós e transferindo para nós a sua justiça, morrendo em nosso lugar. A gente viu aí a figura do sumo sacerdote, né? Quem estava aí no domingo acompanhando, quem já viu a pregação, se não viu, veja. O sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava, morrendo de medo, tendo oferecido o sacrifício ali, ele entrava no Santo dos Santos. Quando ele ia passar para o Santo dos Santos, aí tinha lá o desenho dos querubins, lembrando o querubim lá do jardim, aquele querubim, aquela espada que Deus colocou, uma espada flamejante que ficava lá para que o homem nunca mais voltasse ao lugar do jardim.
Então pensa como que o sumo sacerdote chegava ali, que aperto, porque ele sabia que ele era pecador, ele tinha apresentado o sacrifício por ele estava levando o sacrifício pelo povo, mas será que Deus vai aceitar? Porque se não aceitasse ele morria. Será que eu estou fazendo tudo o que Deus quer? E ele chegava lá, mas o que ele não sabia é que não era o que ele estava fazendo ali. Nunca aquele sacrifício era perfeito assim, o sangue de animal nenhum podia salvar ninguém, aquele sangue estava ali só para mostrar que haveria um sangue perfeito, uma vez só derramado, o sangue de Jesus Cristo, que abriria a passagem e nos colocaria de novo no paraíso, na presença de Deus. Por isso que eu li aqui Apocalipse 22, mostrando que o livro termina nós de volta no paraíso, na presença de Deus. A cruz, irmãos, é o lugar onde a ira e o amor de Deus se unem perfeitamente, e através desse sacrifício perfeito nós ganhamos perdão e obtivemos justiça. Isso é o Evangelho. O Evangelho é Jesus Cristo vindo ao mundo, morrer pelos pecadores, e cada um de nós dizendo, como Paulo disse, dos quais eu sou o principal, e ele morrendo por nós. O Evangelho, então, ele é também um convite à vida eterna, é um convite de Deus para você, e nós devemos convidar as pessoas a essa entrega a Cristo. Acontece que muita gente pensa que entregou a vida a Cristo, mas está vivendo um falso evangelho. E como eu disse a você, uma igreja saudável, ou uma igreja excelente, é uma igreja que reconhece, que tem uma clara visão do evangelho. O evangelho é esse evangelho revelado na Escritura que eu acabei de falar para você. E que evangelho é o que você está vivendo? Eu quero dizer algumas coisas que têm a ver com a nova vida em Cristo, e eu gostaria que você pensasse se você está vivendo assim. Se você aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, veja, eu insisto em dizer Senhor e Salvador, porque até o capeta quer aceitar Jesus como Salvador. Se tivesse jeito para ele queria Jesus como Salvador, mas jamais ele aceitaria Jesus como Senhor. E há muita gente com um falso evangelho, e na verdade eles têm a fé de demônios, porque eles tremem diante de Deus, mas eles não obedecem, porque a Bíblia diz lá em Tiago, que até os demônios creem e tremem, mas não obedecem, né? E há pessoas que pensam que estão vivendo o Evangelho, mas eles não foram transformados pelo Evangelho, eles não creram no sacrifício de Jesus, e eu quero que, se você não está vivendo esse Evangelho, não creu de fato, eu vou te dar algumas ideias aqui, algumas referências para você pensar. A minha vida foi transformada por Jesus, eu estou vivendo isso aqui está acontecendo na minha vida, porque se não está, eu convido você a dobrar o seu joelho, mesmo que não seja fisicamente aí, mas no coração, e você dizer: Deus, perdoa os meus pecados, a partir de hoje eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e o meu Salvador, porque Jesus não é Salvador de quem Ele não é Senhor. Eu quero te perguntar, e se você precisar, feche até os seus olhos, para você pensar em você, quando eu te fizer essa pergunta, algumas perguntas, é assim que você está vivendo? Vamos fazer um check-up aqui. Quando eu tenho que perdoar, eu penso no perdão que recebi de Jesus e então eu perdoo? Eu me sinto pessoalmente responsável por levar as pessoas a se reconciliar com Deus por meio de Jesus Cristo? Eu me sinto tão amado por Deus que eu confio totalmente na sua vontade para a minha vida? Eu sou obediente por gratidão e não apenas por dever ou medo? Eu posso dizer com certeza que a minha maneira de pensar e agir mudou depois que eu entreguei minha vida a Cristo? O fato de saber que eu sou um pecador me impede de me achar melhor que outra pessoa, mesmo se ela faz alguma coisa que eu jamais faria? Quando eu tomo uma decisão, primeiro eu me pergunto se o que eu pretendo fazer está de acordo com o Evangelho. Não escondo e sim compartilho a minha fé, porque sou grato pela obra de Cristo na minha vida. Eu sou generoso com os outros porque Deus é generoso comigo.
Eu me preocupo se eu sou rejeitado pelos outros, não me preocupo se eu sou rejeitado pelos outros, já que eu sei que eu sou aceito por Jesus Cristo. Eu testemunho com humildade, porque eu sei que a salvação é somente pela graça e não pelos meus méritos. Eu compartilho o Evangelho sem pressões, porque eu sei que a verdadeira fé vem de Deus e não pode ser manipulada. Eu compartilho a fé com qualquer tipo de pessoa, porque eu sei que para Deus não há casos difíceis demais. O que eu penso e faço é o mesmo tanto quando estou em um grupo de cristãos, como quando estou em meio a outras pessoas, porque o que eu penso e faço é orientado pelo que Deus diz na Bíblia, e não mudo de opinião ou de atitude conforme o grupo que eu esteja. Se alguma coisa contraria um princípio cristão, eu me posiciono, e eu estou sempre disposto a confrontar a cultura ao meu redor, se ela tenta ser mais forte que as minhas convicções em Deus. Eu podia continuar perguntando muitas coisas aqui, mas se você não se identifica com essas frases, se você não respondeu sim a essas frases, tem um problema nessa sua maneira de crer no Evangelho. Você talvez tenha crido no Evangelho da bênção, do abençoador, do Salvador, do Jesus que faz tudo por você e que não exige de você compromisso nenhum, mas o Evangelho, ele te faz filho de Deus e povo de Deus, e o povo de Deus desde sempre recebeu uma missão. O próprio Jesus recebeu uma missão do Pai e a cumpriu. A nossa missão, ela tem a ver com o resgate dos perdidos. Nós temos uma missão no mundo, e se nós não vivermos como missionários, o Evangelho é uma religião para nós. Não existe esse negócio de eu sou salvo e o resto que se lasque para lá. Não existe esse negócio de eu sou salvo, graças a Deus estou na igreja, e não sou como aqueles pecadores. O Evangelho, ele tem que me levar a ter misericórdia do mundo, porque Deus teve misericórdia do mundo, teve misericórdia de mim e de você, pecadores. Agora, eu e você precisamos saber que o Evangelho são boas, mas novamente boas e novamente más notícias. Boas notícias: Deus fez você certo, Deus fez você imagem e semelhança de Deus. Más notícias: você é um pecador por causa de Adão e Eva, e você está num estado que sem Cristo você vai de mal a pior, destrói sua própria vida, é o seu próprio inimigo, engana a si mesmo, vive batendo cabeça para todo lado. A má notícia: a boa notícia: Jesus Cristo veio salvar os pecadores, e Ele não faz acepção de pessoas, Ele salva a todo aquele que crê. As más notícias no final: mas aquele que não crê não tem a vida eterna. Então pessoas irão para o inferno. O mundo não vai ser todo salvo, muita gente vai perecer. A pergunta é: como vai ficar a sua situação? Se você reconhece a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Mas se você permanece incrédulo, ou se você permanece achando que a bênção é suficiente, Jesus uma vez curou 10 leprosos, só um voltou. A bênção é temporária. Todos aqueles leprosos já morreram. Onde eles estão agora? No céu ou no inferno? Onde você vai passar a eternidade? O Evangelho é a porta da salvação, Jesus Cristo. Eu quero orar com você agora. Primeiro eu quero orar com você que vai entregar a sua vida a Jesus Cristo como seu Senhor. Talvez você até já tenha feito como Salvador, mas como Senhor ainda não. Você ouviu essas coisas que você disse: o Evangelho não está funcionando na minha vida, eu não estou seguindo a Jesus, eu estou seguindo a mim mesmo. Quando dá vontade eu pego o fruto, quando dá vontade eu faço o que eu quero. O Evangelho então não está salvando você. Não se engane. Para ser salvo você precisa de uma entrega total e dizer: eu realmente reconheço que o que eu tenho feito, inclusive ao comer dos frutos que eu tenho escolhido, tem sido ruim para mim. Isso tem me afastado de Deus, isso tem tirado a minha paz. Eu quero de novo paz com Deus, e Jesus Cristo é quem faz por nós a paz com Deus. Se você recorrer a Ele como seu Senhor e Salvador, Ele vai salvar você. Eu quero orar com você, eu quero orar por você que talvez
tenha falado com sinceridade que quer que Jesus seja o seu Senhor e Salvador, mas deseja ver que a missão não está sendo completada na sua vida, e você quer abrir a sua boca e falar de Jesus, você quer abrir a sua boca e proclamar o Evangelho, você quer que as pessoas sejam contaminadas pelo Evangelho muito mais do que por qualquer vírus no mundo. A palavra de Deus, essas palavras salvadoras que Deus usa para salvar pessoas, essa palavra vai sair da sua boca, porque Deus usa pessoas, Ele é todo poderoso, mas Ele escolheu usar pessoas como eu e você, pecadores como eu e você, para levar outros pecadores a uma vida nova em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, eu oro por aquele que hoje reconhece que não tem obedecido, Senhor. Eu oro por aquele que reconhece e se vê no pecado, se vê nessa condição, ó Deus, que essa poetisa que se viu, essa querida que se viu e declarou, Senhor, até oro por ela, para que ela possa encontrar não em si, mas no Senhor, a salvação da sua vida. Eu oro por esse que hoje também tem essa coragem, mesmo doendo, de dizer, eu preciso me curar de mim, mas não consigo me curar, então eu recorro àquele que é a cura, que é Jesus Cristo. Eu peço perdão pelos meus pecados. Senhor, salva hoje. Escreve o nome dessa na vida, no livro da vida, Senhor. Dá a ela a segurança de vida eterna em Cristo Jesus. Ó Deus, começa a partir de agora a mostrar esse novo e vivo caminho que a Escritura revela. Mostra para essa pessoa e salva, Senhor. Eu oro pelos irmãos e irmãs que foram confrontados com a missão e que percebem, Senhor Deus, que talvez por alguma contingência ou alguma circunstância da vida tem diminuído o ímpeto de comunicar o Evangelho. Eu peço em nome de Jesus que eles sejam tocados pelo Senhor, fortalecidos pelo Senhor, e possam ter a confiança de que o Senhor é quem faz a obra e que eles precisam apenas aproveitar as oportunidades. Ensina eles a orar, Senhor Deus, pedindo oportunidades. Ensina eles a enxergar as oportunidades e abrir a boca e declarar o Evangelho. Estar prontos a responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há neles, ó Deus, e mais que isso, cumprir a ordem do Senhor de pregar, ó Deus, não é nem quando as pessoas perguntarem, mas sem ninguém perguntar, pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo, levar o Evangelho a toda criatura. Senhor Deus, nós nos comprometemos como igreja, Senhor, agora em oração, a sermos essa igreja que está envolvida pelo Teu Evangelho, que vive em função desse Evangelho, que transforma a nossa existência e que transforma a vida dos outros. Deus, ajuda-nos a ser uma igreja excelente na vivência do Evangelho, no testemunho do Senhor. Eu oro, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós vamos prosseguir nessa conversa. Você vê que essa conversa vai juntando uma na outra, né? Então, mesmo que a princípio possa ter ficado um pouco mais difícil de entender, você vai vendo que vai se desembolando, vai clareando cada vez mais. Então, na próxima semana, nós vamos falar sobre conversão. Ah, mas não falou hoje? Espera a semana que vem, porque aí nós vamos aprofundar mais ainda. Não perca. Se você perdeu algum, vai lá no nosso aplicativo e assiste os que estão faltando, tá bom? Veja, insisto aqui nos nossos avisos, né? Nós estamos nesse momento difícil. No domingo, nós ainda não estamos autorizados a abrir as portas da igreja, então nós não vamos abrir. Vamos ter o culto da manhã, como temos feito, se o Senhor nos permitir, né? Eu prefiro ir para o céu, irmão. Você não? Prefiro estar na glória, prefiro que Jesus volta, né? Mas se Jesus não voltar até domingo, então pela manhã nós vamos ter o culto, tá? E às 10h30. Agora, à noite, se você não fez isso ainda, deixa eu pegar você aqui que não fez, porque eu tenho recebido muitos testemunhos dos que fizeram, só testemunho maravilhoso, dos que têm se reunido à noite, porque nós estamos convocando a igreja. Porque nós estamos nos humilhando, irmão. Nós abrimos mão de fazer o culto à noite. Nós estamos humilhados. Nós estamos nos prostrando diante do Senhor. Como família ou como indivíduos, nós estamos buscando o Senhor e falando, Senhor, tem misericórdia
da nossa nação, tem misericórdia da nossa cidade, tem misericórdia do nosso país, do nosso mundo. Então você está convocado, 18h30, o horário que a gente faria o culto da noite, a se reunir com a sua família, com quem você puder, ou se você não puder reunir com ninguém, você sozinho, fazer oração. Todo domingo à tarde a gente publica no nosso aplicativo o roteiro para a noite. É no domingo de tarde que a gente publica para a noite. Se você for agora no aplicativo, tem o de domingo passado. E se você ainda não teve esse momento com a sua família, está liberado, irmão. Faz agora. Faz em outro momento aí. Reúne sua família antes de domingo e já faz com esse agora. E depois no domingo, tá bom? Então, que Deus abençoe você. Puxa vida. Pregação especial domingo, né, irmãos? Páscoa. Vamos ter uma pregação especial fora da nossa... Nós estamos pregando Êxodo. Nesse domingo nós vamos ter uma pregação especial de Páscoa. Então esteja conosco, reúne sua família e participa, tem uma mensagem abençoada para nós, tá bom? Feche seus olhos mais uma vez, eu vou orar. Senhor Jesus, te agradecemos, te louvamos pela tua palavra, pelo tempo, pelo aprendizado. Pedimos que o Senhor faça que esse aprendizado fique na nossa mente e nós possamos crescer no conhecimento do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito do Senhor seja com todos nós, agora e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe você. Continue orando pelas pessoas, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus.